Então, gente, uma boa tarde para todo mundo. Quero muito agradecer ao IDP por esse convite, por poder vir aqui e dar essa aula, mostrar um pouco do que é arquitetura digital, que para vocês que provavelmente vão entrar agora nesse mundo, é uma coisa muito importante. Eu sou uma pessoa que eu estou muito dentro desse mundo, e quanto antes vocês já entenderem como é que funciona, e quanto antes vocês entrarem, vai ser mais fácil depois no fim, tá? Eu falo isso de experiência própria, porque eu fui um pouco dessa pessoa que entrei, cheguei bem antes, e aí no final eu já estava bem satisfeito, assim, ou digamos, confortável no fim da minha graduação. Mas o fim ainda está muito longe, vamos pensar no começo, tá? Então eu quero mostrar algumas coisinhas aqui, que talvez podem ajudar vocês nessa decisão da vida, né? Que é uma coisa bem importante. Eu vou compartilhar minha tela, tá? Porque eu tenho algumas coisinhas para mostrar para vocês. Deixa eu vir aqui compartilhar. Beleza, então, seguinte, sou digital, tá? Só me apresentando um pouquinho, eu sou Leonardo Ginder, tá? Eu sou arquiteto urbanista, eu também sou designer computacional. Não precisa saber muito bem o que é design computacional agora, é uma coisa bem específica da carreira, tá? Mas o que importa é que eu sou arquiteto urbanista também. Eu sou cofundador da Oficina Paramétrica e atualmente eu crio conteúdo sobre design computacional e programação e arquitetura digital no @parametrizado, então eu convido todo mundo a seguir também, já começar essa jornada me seguindo. E hoje em dia eu pesquiso soluções de design, análise, fabricação e dentre muitas outras coisas no campo da arquitetura, e eu trabalho atualmente na ITA Construtora, que é uma empresa em São Paulo que desenvolve estruturas em madeira, e eu também já trabalhei para alguns outros escritórios envolvendo essas mesmas soluções, como o Mucambi e o Fender Arquitetos. Tá? Então, sou eu. Uma outra coisa também se eu falo de Porto Alegre, eu sou formado aqui em Porto Alegre pela Uniriter, eu me formei em 2019, não faz muito tempo, né? Eu sou bem assim recém-formado por enquanto, tá? E assim como vocês, eu passei por muita coisa, eu também quero compartilhar um pouquinho do que eu passei e tal, e como é que foi toda essa minha trajetória, tá? Mas vamos ao assunto, arquitetura digital. Eu sempre começo minhas aulas pegando assim digital e ver o que significa digital, né? Ver não só digital, mas ver o que significa a palavra do assunto que eu estou falando, porque no significado a gente consegue resgatar algumas coisas importantes, assim. Então, digital, exatamente como está no dicionário, diz o seguinte: diz-se da representação de informações ou de grandezas físicas por meio de caracteres, números ou por sinais de valores discretos, tá? O que quer dizer isso? É bonito no dicionário e tal, mas vamos lá, o que quer dizer? Isso que vocês estão vendo aqui é um código binário. Código binário é como o computador lê informação. Aqui a gente tem a nossa telinha, bonitinho, tá eu aqui falando, tá aqui meu nome embaixo, Leonardo Ginder, minha tela tá aparecendo para vocês no microfone, mas o computador, ele entende isso aqui que está aparecendo. Então, é um código binário, é um código formado de 0 e 1, e cada um desses 0 e 1, ele representa uma letra ou um número, e aí a gente consegue formar frases, tá? E é esse mesmo código, tá, como eu falei, gera tudo isso que a gente vive hoje. O que aparece no TikTok para vocês, é o que vocês estão vendo, é formado de código binário, o que tem no Instagram, o que tem no Facebook, o que tem na internet, o que tem no YouTube, o que tem na arquitetura, tudo isso é formado com código binário, certo? E, assim, do mesmo jeito que a gente tem esse código binário fazendo essas coisas de rede social, a gente também pode ter esses tipos de códigos que estão lá atrás do computador que está lendo, para também criar a arquitetura. Isso é uma coisa um pouco estranha, assim, e imagino que para vocês também. Como é que a gente vai pegar assim, um monte de código e fazer o computador gerar isso? E é sobre isso que a gente vai falar sobre hoje, a arquitetura digital. A gente segue a partir disso e a gente cria as coisas a partir disso, ok? Então, a arquitetura digital, tá? É criar, é desenvolver, é representar, simular, prever. A arquitetura, tá? De maneira digital. É bem óbvio, não tem muito esquema, tá? É bem direto, é arquitetura digital, no meio digital, ok? E por que digital? Vocês se perguntam. A arquitetura é feita de outra maneira? Claro, com certeza, mas por que digital? Por que hoje a gente fala sobre arquitetura digital? Porque a arquitetura ela é uma arte muito demorada. Ela é uma arte demorada, certo? Esse projeto aqui, vocês vão conhecer ele, vocês vão estudar ele, tá? Que é o Sydney Opera House. Vocês já devem ter visto em vários filmes, tipo Procurando Nemo, não sei se vocês já assistiram, né? Era da minha época. Aparece Sydney Opera House. E é feito por esse arquiteto aqui, o John Hudson, e levou 14 anos para ser construído. 14 anos. É muito tempo. Começou em 1959 e tiveram mais de 10 mil pessoas envolvidas para construir essa obra. Gente, isso é muito. Isso é muito, muito, muito tempo. É muita coisa para ter que se administrar. É um esforço muito grande para fazer essa obra. Tá? Era para durar 4 anos no que eles estavam pensando. Durou 10. Durou mais do que o dobro do tempo para construir essa obra. Tá? Aqui umas fotos da construção e tal. E naquela época, assim, era o que tinha, né? Erraram a conta e durou 10. Beleza, é isso aí. E também, tá? Ninguém sabia se ia dar certo. Essa é a grande coisa. Naquela época, ninguém sabia se essas caças que vocês estão vendo ia ficar de pé, se ia dar certo,
entendeu? Eles tinham uma noção muito boa, né? Porque os caras eram bons, quem construiu isso aqui era bom. Mas eles tinham certeza absoluta que aquilo ia ficar. Não sabia. Na hora eles iam ver. E eu imagino que foi por isso que demorou. Por isso que demorou. E aqui, naquela época a arquitetura era muito no vamos ver na hora, entendeu? Ah, vamos lá, na hora a gente vê, na hora a gente resolve. E provavelmente deve ter aparecido um monte de BO nesse meio tempo para fazer esse projeto, que por isso que demorou 10, e não só como 4, como eles tinham previsto. Esse projeto aqui você já deve conhecer, é o nosso Congresso Nacional, um baita projeto feito pelo Oscar Niemeyer, nosso Oscarzinho, um dos maiores, se não o maior arquiteto que já houve aqui no nosso país, certo? E o Oscarzinho é o seguinte, ele era uma pessoa um pouco, digamos assim, peculiar, tá? Tem um documentário dele, A Vida é um Sopro, e eu não achei perfeitamente onde é que era a parte que ele fala isso, mas basicamente essas formas que vocês estão vendo aqui são cascas. E lá no documentário ele falou, tipo assim, eu mandei pro engenheiro e disse pra ele, calcula aí, vamos ver o que vai dar. Ele só falou pro cara, vê aí, tá? Depois a gente vê o que vai acontecer, como é que a gente vai construir, dá um jeito aí, beleza? Porque naquela época era assim. E também, só pra gente botar, porque eu tava lendo sobre isso, o engenheiro que fez isso foi o Joaquim Cardoso. O Joaquim Cardoso, ele foi o cara que resolveu todas as obras do Niemeyer. E naquela época era bem assim, vamos ver se deu, não deu, é isso aí, tá? E como é que eles faziam a arquitetura? Como é que eles faziam, né? Porque não era na palavra assim, pega lá e põe agora aqui o teto aqui, nessa altura, não sei o quê, ou eles iam construindo e iam vendo. Não era assim que funcionava, né? Tinha um certo planejamento e tal antes. E o seguinte, eles faziam desse jeito. Isso aqui é uma imagem bem antiga de um escritório de arquitetura, suponho eu. Se fosse de engenharia não ia mudar muita coisa, mas era assim, era papel, era lápis, era régua, e assim, vai desenhando, vai desenhando, vai desenhando, vai desenhando, vai desenhando. E como vocês podem ver, era um saco. Era um saco, era uma coisa muito chata de se fazer. Imagina, ficar desenhando assim. Até hoje, vocês vão ter aula de desenho, tá? É bom vocês entenderem, mas fazer depois não precisa muito, sabe? A gente já passou dessa época, mas na época era feito desse jeito. Era desenho à mão, desenho técnico, ok? Aqui, uma outra imagem que era bem essa coisa, esses galpões e a galera desenhando, e fazendo projeto desenhando, tá? E essa maneira de fazer projeto é feita desde o Renascimento. Desde aquela época, que tinha lá Leonardo da Vinci, lá, que é um grande arquiteto, inclusive, que eles desenhavam. Desde aquela época, inclusive foi no Renascimento, tá, que o desenho começou a ficar mais forte, quando a gente inventou a perspectiva em desenho. Aí a construção começou a ficar um pouco mais fácil, mas desde então, desde 1566, dessa obra aqui, que é a Vila Almérico, do Paládio, vocês vão estudar sobre ele, tudo feito à mão. Então, tem um tempão. Aquelas obras ali que eu mostrei eram o quê? De 1930, 40, mais ou menos, aquela do ópera era 50. Muito tempo que eles faziam isso, tá? E eles eram feitos dessa maneira. Até o surgimento de uma peça fundamental para os arquitetos hoje em dia. Então, eles foram desenhando, até que surgiu o computador. Quando surgiu o computador, e isso é uma coisa que, como eu falei, como eu estou muito envolvido nessa área, eu estudei, e o impacto do computador na arquitetura e urbanismo é muito grande. Muito, mas muito grande. Assim, o computador, ele mudou a arquitetura, sabe? E foi especificamente quando a IBM lançou o Personal Computer. Se vocês não sabem, PC vem disso, Personal Computer, em 81. Que aí, ter um computador em casa era muito mais tranquilo. A gente podia ter um computador compacto que rodava os programinhas que a gente precisa. E era perfeito, porque aí a gente conseguia ter escritórios e toda aquela galera que estava desenhando poderia ter um computador e poder armazenar um monte de arquivo, ia ter um pouco de papel, enfim, era muito melhor. E só uma pequena curiosidade, né, porque como é cultura pop e vocês, a geração Z, são muito da cultura, tá? A Beyoncé nasceu nesse mesmo ano, ok? Então, não só para a arquitetura, mas também para a música foram coisas memoráveis. E depois, como eu falei, o lançamento do PC, a arquitetura ela mudou muito, 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 muito mesmo. A gente passou desse tipo de obra, que é uma obra boa, uma obra linda, maravilhosa, Sydney Opera House é maravilhosa, mas a gente passou dessa obra que levou ali seus muitos anos para ser feito e um monte de gente envolvida, e a gente passou para esse tipo de obra aqui. Essa obra é o Guggenheim Bilbao, do arquiteto Frank Gehry, um arquiteto que eu gosto muito, que eu tenho um apreço gigantesco pelas obras dele, ok? E aí vocês devem imaginar, obra maior do que aquela, maior ou na mesma escala, vamos botar assim, do mesmo tamanho, certo? Deve ter levado mais ou menos o mesmo tempo. Ela começou em 93 e ela terminou em 97. Muito tempo, né? Menos tempo do que aquela outra obra. E aí vocês imaginam por quê? Porque ela foi feita de maneira totalmente digital.
E essa obra, o Frank Gehry, ele é um dos pioneiros do uso do computador na arquitetura, da arquitetura digital. Foi nessa época que começavam a se discutir como que o meio digital ia influenciar na arquitetura. Porque nessa mesma época a gente teve a revolução digital do nosso mundo inteiro, quando o computador começou a entrar nas empresas, nas fábricas, em tudo, certo? E só para contar um pouco como que esse cara fez essa obra. Ele fez uma maquete que vocês vão fazer muitas também. Ele fez uma maquetezinha, e aí ele ia lá, escaneou a maquete, e depois que ele escaneou aquela maquete, tá, ele criou toda a estrutura dessa maquete. Toda a estrutura que foi construída depois, ok? Então, a diferença entre lá o Sidney e essa daqui é que ele já tinha um pouco mais de noção de como ia acontecer essa obra, ok? Eles tinham muito mais noção. Porque eles já conseguiam, né, saber como é que ia ser o modelo, como é que ia ser a coisa toda. Aqui está uma pequena foto de como é a estrutura. Toda essa estrutura foi gerada no computador. Então, vocês conseguem ver que, para fazer isso aqui, já é muito mais fácil do que fazer o Opera House. E, consequentemente, por quê? Porque agora a arquitetura começou a se tornar digital. Nessa época estava engatinhando. Não era todo escritório que tinha, mas estava começando a entrar. Tem um vídeo aqui, rapidinho, muito rápido, vou até botar aqui no 2, só para a gente ver um pouquinho de como é a estrutura. E lembrando, tudo isso aqui foi feito digitalmente. Então, eles tinham mais certeza de como aquela obra ia acontecer. Ok? E, assim, eu posso dizer que esse projeto em especial foi o projeto onde teve o uso mais, digamos assim, significativo, inovador, eu diria, do computador na arquitetura. E esse projeto foi um estouro no mundo inteiro e tal. Frank Gehry ficou muito rico, né, depois disso. Foi uma das obras mais importantes dele. Ok? Enfim, o cara, muito bom mesmo, tá? Deixa eu passar. Então, olha só, a arquitetura era uma arte demorada, ela não é mais. Hoje a arquitetura não precisa ser mais demorada. Hoje a gente tem prédios que são feitos em semanas, em um ano, prédios gigantescos, obras, enfim, não é mais uma coisa demorada, tá? E a gente consegue criar esses projetos totalmente digitais. E quando a gente cria esses projetos digitais, quando a gente transforma, né, o que a gente quer construir no computador, no modelo 3D, a gente também consegue usar ele para elaborar todas as etapas da construção, que é uma coisa que vocês vão ver também na faculdade, certo? Essa imagem aqui, só para vocês verem, é um modelo BIM, depois vocês vão entender o que é BIM, de um edifício com todos os seus projetos complementares, todos. Então aqui nessa imagem a gente consegue ver a estrutura, os canos de esgoto, os fios de eletricidade, tudo. Os tubos de ar-condicionado, você consegue ver tudo aqui. Então a gente consegue prever exatamente onde é que estão essas coisas. E a gente só começou a ver essas coisas, tá? Quando a gente começou a trazer o digital para a arquitetura. Então, como eu falei, o computador ele facilitou muito a nossa vida, tá? E como eu mostrei para vocês, é muito mais rápido. Hoje a gente consegue construir prédios gigantescos, tá? Em, por exemplo, 8 dias. Aqui no Brasil mesmo, não é coisa só lá fora, não. Aqui no Brasil a gente consegue fazer isso, tá? Tudo isso porque, novamente, a arquitetura se tornou digital. E é sobre isso que a gente está aqui reunido para falar hoje. Não só a gente consegue ver como que a obra vai ser, onde vão estar as coisas, como a gente também consegue prever como que vai ser a construção dela. A gente consegue fazer animações e ver o que vai acontecer em cada etapa da obra. Ok? Então imagina, naquela época lá do Opera, eles não tinham como nem fazer essa previsão, entendeu? Quando o Frank Gehry começou a usar esses programas, essas tecnologias começaram a surgir e nos facilitou muito. Agora a gente pode ver como que é o andamento de uma obra num computador. A gente pode fazer, como eu tinha dito antes, uma simulação de como é que vai ser. Isso é muito legal. Isso é muito legal, gente. Até assim, para vocês, tem muita gente na arquitetura que acha que é dono da verdade, tá? De maneira alguma. Assim, eu acho que ninguém é dono da verdade, a gente tem várias opiniões, e tem muitas pessoas que falam que o computador não mudou a arquitetura, mudou a maneira de como a gente representa, de como a gente desenha a arquitetura, o que é uma grande mentira, tá? Se alguém falou isso para vocês já podem dizer que o Leonardo disse que está errado, e depois eles vêm falar comigo, ok? Mas a gente usa o computador só para fazer obra, somente para fazer obra. É só para fazer essa coisa bem técnica, assim, de obra e não sei o quê? Não. E aí que vem uma coisa muito legal, tá? E eu preparei para vocês, tá? Um testezinho do BuzzFeed, tá? Para descobrir qual que é a área da arquitetura digital que combina mais com vocês, ok? Então é o seguinte, se tu gosta de criar ambientes, qualquer tipo de ambiente, renderização é a tua coisa,
O que é renderização, tá? Renderização é quando a gente pega o modelo 3D, aqueles modelos que a gente tinha feito, e a gente cria um render. A gente cria uma visualização daquele projeto para tentar transformar ela no mais real possível, para a gente conseguir ver como aquilo vai ficar. E não só isso, depois mostrar para os clientes. Então, ela nos ajuda a visualizar como será o produto final. Nesse caso, o projeto construído. E aqui em cima a gente tem o 3D, que está dentro do computador, e embaixo a gente tem aqui o render, de como os arquitetos, né, no caso vocês, futuramente, imaginam este projeto. Tá? E aí já é uma coisa, quando a galera que gosta de jogar no computador, eu particularmente gosto de jogar no computador, hoje em dia, nós, arquitetos, estamos começando a usar ferramentas que também fazem os jogos. Por exemplo, isso aqui é um vídeo da Unreal Engine, para quem não sabe, a Unreal Engine é uma mecânica que cria jogos, e a gente usa agora para fazer essas visualizações, essas renderizações que a gente chama de tempo real. Então é que nem um jogo, tu vai pegar um jogo e jogar dentro de um projeto de arquitetura que tu fez. Isso é muito legal mesmo. A gente está chegando assim em níveis de renderização que a gente beira ao que a gente chama de fotorrealismo, que é basicamente uma imagem real, perfeita. Existem muitas pessoas hoje no ramo da arquitetura e também fora da arquitetura que criam imagens assim, perfeitas. Então, se tu já tem essa coisa com jogar com computador, para tu entrar nisso aqui vai ser muito simples, muito de boa mesmo. E só uma curiosidade, eu escolhi a arquitetura, tá, por causa do The Sims 2. Por mais tosco que isso possa ser, eu escolhi por causa disso. Então, se tu tem essa coisa com The Sims, não sei se vocês jogam The Sims, eu joguei muito The Sims, eu escolhi a arquitetura por causa do The Sims. Tá? Então, se tu gosta de arquitetura por algum motivo meio besta, por causa de um joguinho, alguma coisa, não precisa ter vergonha, porque as coisas vêm assim. O clique que a gente chama, a girada de chave para as coisas que a gente gosta na vida, vem das coisas que a gente nem imagina. Comigo foi por causa do The Sims. Então, como eu já sabia jogar, mexer em computador, que é o que eu faço hoje na arquitetura, virou muito fácil, virou uma coisa muito fácil, tá? Vamos lá, se tu gosta de realidade virtual, se tu tem um VR, um óculos da vida no PlayStation e tal, tu pode entrar no ramo de arquitetura com realidade virtual e realidade aumentada. Esse é um ramo que está, assim, crescendo muito, mas muito na arquitetura, tá? E esse ramo nos ajuda a entender melhor como é o projeto, porque aqui a gente começa a nos colocar dentro do projeto, tá? Deixa eu colocar aqui bem rapidinho e pular um pouco aqui do vídeo, tá? Aqui nesse vídeo ele mostra muito, assim, como essa coisa da realidade aumentada, realidade virtual, nesse caso, realidade virtual, ajuda os arquitetos a entenderem o projeto, a projetar, a ver como que vai ficar aquele espaço. E nesse caso, até, de fato, desenhar mesmo e colocar as ideias no papel. E, como eu falei, essa é uma área que está crescendo muito. Tem pouquíssimas pessoas no Brasil que mexem com isso. Pouquíssimas. Então, se tu curte isso, tu está bem encaminhado para tentar esse ramo. E também não só ver como vai ser o projeto ali naquela sala, mas a gente também pode ir no terreno, colocar o nosso projeto ali com realidade aumentada e ver como é que ele vai ficar pronto. E isso é muito legal, já tem alguns programas brasileiros que fazem esse tipo de simulação. Isso é muito massa, muito legal. Pô, imagina a galera lá do Opera House poder pegar ali o iPadzinho e ver como é que vai ficar, e ficar olhando assim, acho que ficou aqui, a gente pode diminuir aqui, não sei o quê. Isso é muito legal. A gente vive num tempo que é muito fácil a gente ver a arquitetura e também é muito fácil a gente evitar erros, porque o Opera House, provavelmente ele demorou mais tempo do que eles imaginavam, porque apareceu muito erro, muita coisa. Aqui não, aqui a gente consegue filtrar, funilar esses erros. E nesses últimos 2 anos, né, na situação que vivemos, a realidade aumentada ela foi muito utilizada para nos aproximar também. E nesse caso, nos aproximar no trabalho. Alguns estúdios de arquitetura, no caso esse Studio, eles criaram esse programa de realidade aumentada, onde tu pode se reunir com as pessoas que tu trabalha para discutir projeto, para discutir arquitetura, para, enfim, fazer várias coisas, para ver como é que é o modelo, ver como é que vai ser o projeto, ver como é que vai ser aquela sala, aquele edifício, enfim, desenhar, mostrar, ó, aqui eu acho que aqui esse sofá não ficou muito bom, vamos tentar pensar em outra coisa e tal. Então, hoje em dia, essa área, como eu falei, está sendo muito explorada e está crescendo muito mesmo. E altamente influenciada pelos jogos. Então, meio que já liga um pouco o que eu mostrei antes. Se tu já tá nessa coisa de jogo, tu vai se dar muito bem nessa área, que tá na arquitetura digital. Certo? E não só para nos aproximar do nosso colega de trabalho, mas também nos aproximar, certo? Das pessoas que a gente também ama, ok?
que eu acho que também isso é muito, muito, muito importante pelo que aconteceu. Uma outra coisa, eu sei que vocês jovens agora estão entrando muito nessa área, eu entrei um pouquinho tarde, mas nunca é tarde para começar. Se tu gosta de programação, a gente também tem programação na arquitetura. E a Ana, como eu conheço a Ana, ela sabe, ela pode confirmar, essa é a minha área, esse é o meu xodózinho, essa é a área onde eu brinco, onde eu vivo, onde eu moro, tá? Que, né, é programação. Como é que a gente usa programação para fazer arquitetura? Ok? E isso é onde eu estou aqui reunido, onde eu dou aula, onde eu falo, compartilho meu conhecimento e tal. E, assim, hoje, em qualquer lugar, absolutamente qualquer lugar, qualquer empresa, eles estão precisando de um programador. Estão precisando. Não existe, assim, hoje em dia a programação, tá, se tornou um novo eu sei falar inglês. Há um tempo atrás tinha aquelas pessoas que a gente falava assim, aquele cara ele sabe falar inglês. Pô, é um diferencial no currículo, pô, ele sabe falar inglês. Ok? Isso ali dos anos 2000, 2005, por aí. Mas com o tempo, todo mundo começou a falar inglês. Ali em 2012 era que, pô, aquele cara sabe programar, ele é programador, programando uma empresa e tal. Hoje em dia, todo mundo sabe programar. E é uma coisa boa, não quer dizer que isso, tem muita gente trabalhando com isso, então eu vou perder emprego. Não, isso é uma coisa boa. Isso é uma coisa boa, porque vai ter mais vaga de emprego para isso. E na arquitetura não é diferente. Tá? Na arquitetura, às vezes, os programas que a gente tem disponível para fazer arquitetura no meio digital, eles não são suficientes. Então, a gente tem que criar mais coisas, a gente tem que criar nossas ferramentas próprias, ok? Para nos ajudar a fazer a arquitetura que a gente quer. E aqui eu trouxe um pequeno exemplo de uma empresa que eu gosto muito, que basicamente eles criaram essa ferramenta que tu consegue fazer os teus projetos de maneira totalmente automática. E quando a gente fala de programação na arquitetura, a gente também está falando de automação. Quando a gente consegue fazer coisas automáticas que levariam muito tempo para a gente fazer se fosse com papel e caneta. No computador a gente consegue fazer automático. Nesse caso, ele está gerando um edifício de maneira totalmente, assim, automática, utilizando programação. Então ele vai lá e ele escolhe como é que vai ser a forma do edifício, como é que vai ser, o que eu vou ter aqui, eu vou ter loja, eu vou ter escritório, que eu vou ter residência e tal, que eu vou ter estacionamento. Então ele consegue resolver tudo isso, ok? De novo, com uma ferramenta que eles criaram. Eles criaram essa ferramenta porque lá no escritório deles, ou no escritório que eles trabalhavam, eles faziam muito isso e era muito demorado. Então eles foram lá e pensaram, bom, vou fazer isso aqui e para me ajudar e fazer uma coisa nova que não existia antes. Ok? E tudo isso por causa da programação. Eu acho sensacional esse programa, de verdade mesmo. E recomendo vocês darem uma olhadinha, teste fit, caso vocês entrem, né, na arquitetura. Espero que sim. E para grandes projetos, a gente precisa de grandes ferramentas. Não adianta. Para fazer coisas, vamos botar assim, inovadoras, coisas que realmente mudam, coisas que transformam o nosso mundo, a gente tem que ter ferramentas grandes. Esse projeto aqui é o Hotel Morpheus, tá? Do escritório Zaha de Architects, um histórico que eu gosto muito. E esse projeto ele é construído. Isso aqui não é renderização que eu mostrei lá no 3D, não. Isso aqui é realmente uma foto construída. Isso aqui foi de fato construído, certo? E para quem já é do meio, a Ana pode confirmar, isso é um projeto muito complexo de se fazer, mas muito complexo. Existe uma complexidade aqui em fazer ele, na estrutura dele, em como a gente conecta tudo isso, bem grande, bem grande. Aqui algumas imagens, mas ele é maravilhoso. É uma obra de arte, assim, isso aqui tinha que ser, assim, tinha que ser um patrimônio, assim, essa obra, um feito de engenharia, assim, milenar, né? Isso aqui é umas partes de dentro. Essas partes aqui que eu estou mostrando são essas aqui que vocês estão vendo, ó. Essas que se conectam, assim, certo? E isso tem que ser construído. E se isso aí tem que ser construído, a gente tem que mostrar para uma pessoa como vai ser construído isso aqui. Como que a gente vai construir? Como é que a gente vai conectar essa estrutura? Como é que a gente vai criar essas coisas todas? Né? Não adianta a gente chegar, mostrar o desenho e dizer, faz aí, que nem o Niemeyer fazia. Hoje em dia ninguém mais aceita isso. O Niemeyer, porque, bom, naquela época não tinha muita regra, né? Era meio que terra de ninguém. Hoje não pode chegar e dizer, ó, faz aí. Não, hoje não. E para a gente conseguir desenvolver isso, a gente precisa ter essas coisas que eu falei, grandes ferramentas, tá? Ou, no caso desse projeto, ferramentas que não existiam. Eles criaram alguns programas para ajudar eles a fazer essa estrutura aqui. Como vocês podem ver, ó, essa aqui é a estrutura pronta e essa aqui é a estrutura no 3D. E tudo que eles faziam aqui no 3D, eles conseguiam mandar para uma empresa que ia pegar aquelas peças, ia montar tudo, ia entregar um projeto,
e eles iam construir. Ok? Então, para a gente conseguir chegar nesse nível de arquitetura, que eu espero que vocês cheguem, a gente tem que criar nossas ferramentas. E a gente só consegue criar nossas ferramentas com programação. Somente com programação. Então, e também grande parte das informações desse projeto para ser construído, que nem eu mostrei aqui, nessa imagem, foi criado via programação. Então, eles programaram tudo isso. Programaram. Porque se eles fossem fazer isso aqui à mão, lá no desenho, se eles tivessem pegar uma folha e sentar para desenhar, eles estariam até hoje desenhando. Até hoje. Tem certos níveis que não adianta nem mais tentar usar o software que tu tem. Tu vai ter que criar um novo ou contratar alguém para fazer isso. Ok? E assim, se tu gosta de botar a mão na massa, tu é um cara um pouco mais assim, eu posso te dizer, um cara um pouco mais craft, tu é uma pessoa que inventa muita coisa, constrói muita coisa assim, aí eu te recomendo fabricação digital. Fabricação digital, e é um tema que eu gosto muito também, eu adoro muito, acho muito legal. Eu acho que totalmente vai ser o futuro da arquitetura. Fabricação digital é como a gente consegue utilizar máquinas, todos os tipos de máquinas, para fazer o nosso trabalho pesado. Como vocês podem ver nessa imagem, é um robô que está fazendo uma paredezinha de tijolo. Ok? E fabricação digital é sobre isso. Como que a gente pega, então, essas máquinas e faz elas, né, criarem o trabalho para a gente, criarem as formas para a gente, criar a nossa arquitetura. Isso é muito legal, porque, como eu falei, tem muitas áreas. Dentro da fabricação digital tem muitas áreas, tem muitos robôs, tem muitas coisas que tu pode fazer. Então é bem extenso, é muito legal, tá? Como eu falei agora, é uma área muito extensa, então provavelmente vai ter alguma coisa que vai te deixar apaixonado. Eu gosto de impressão 3D, eu tenho a impressora 3D aqui exatamente do meu lado aqui do computador. Eu gosto muito de impressão 3D. E só por coincidência, essa casa aqui é uma casa impressa em 3D. E isso é muito legal. Fabricação digital não é só sobre como a gente pega a máquina para construir para a gente, mas também como é que a gente pega o projeto digital e a gente constrói ele diretamente do digital, certo? Utilizando máquinas, nesse caso. Ok? Então, uma casinha impressa 3D. Imprimir casa 3D hoje já é uma coisa que é totalmente viável. Esse projeto, que foi o que eu abri essa aula aqui de hoje, certo? É o Metropol Parasol, do Jürgen Mayer. É um escritório muito famoso alemão. E essa obra aqui, ela é considerada a maior obra, se não me engano, a maior estrutura de madeira e a primeira obra que teve o uso extensivo de fabricação digital, de ferramentas que ajudaram eles a fazer esse projeto aqui. Então, o que vocês estão vendo é madeira. Tudo madeira. Tudo isso aqui é madeira. Isso é muito louco. Olha o que a gente consegue fazer em madeira. Isso também é uma coisa que eu só fui ver na faculdade, assim. Madeira, gente, é o material do futuro. Por incrível que pareça, madeira é o material do futuro. Tá? E esse projeto aqui, ele faz o uso, né, extensivo de madeira, ok? E o que vocês estão vendo aqui, tá? Esse tipo de estrutura, que vocês vão descobrir que é estrutura UEFO, toda ela foi gerada de maneira digital, ok? Ela é gerada de maneira digital, depois eles vão lá, eles constroem, eles cortam a peça, depois eles só vão lá na obra e montam essa estrutura aqui inteira. E foi assim que aconteceu. Então eles tinham lá, no computador eles geravam todos os tipos de encaixe, o tamanho das formas, a conexão entre elas, como é que ia ser a conexão, o ângulo de todas as conexões, tudo de maneira automática, porque com a fabricação digital a gente consegue lidar com muitas coisas, porque o computador é muito mais rápido em processar do que a gente. Eles constroem tudo numa fábrica, aí levam e construíram lá na hora. Isso é sensacional. Sensacional. E aqui tem um pouco de como que funciona como é que funciona a estrutura. É um tipo de estrutura UEFA, como eu falei, então a gente tem aquelas placas que elas se conectam no macho e fêmea, e aí elas se sustentam e tudo mais. E tudo isso aqui gerado no computador. A gente está falando, né, de arquitetura digital ainda assim. Só que agora a gente está pensando em como fabricar essas coisas a partir do digital. A partir do digital. E essa é uma área que me encanta, me encanta. Eu tenho muitos trabalhos nisso, eu gosto de fazer essas coisas, porque é sempre muito interessante ver as máquinas trabalhando assim pra gente, tá? E tudo isso desse projeto foi cortado utilizando essa máquina aqui. Tá? Se vocês não conhecem, essa é uma máquina que a gente chama de CNC. É uma máquina que tem uma broca que vai girando no formato que a gente dá. E ela pode criar muitas coisas, muitas coisas. E ela é muito mais rápida que um ser humano e muito mais precisa do que um ser humano. E é exatamente o que a gente precisava para aquele projeto ali. Se a gente fosse pegar seres humanos para cortar aquilo, a gente ia ter que precisar dos 10 mil trabalhadores que trabalham no Sydney na Opera House, para trabalhar também nesse projeto. E provavelmente, se eu não me engano, levou 6 anos para fazer aquela obra, porque era uma obra muito grande, né, por causa da sua complexidade, eles ficaram algum tempo tendo que desenvolver os programas também.
né? E se fosse fazer isso com humanos, eles iam levar muito mais tempo, tá? Muito mais tempo mesmo. Então, assim, tudo isso que eu mostrei para vocês, tá, gente? Foi tudo isso feito no computador. Tudo isso foi feito no computador, dentro do computador de vocês. Algumas coisas elas são bem mais técnicas do que outras, como eu mostrei ali da programação, é uma coisa muito técnica, muito técnica. Outras nem tanto, como, por exemplo, renderização, né, ou realidade virtual. Mas, assim, tem espaço para todo mundo. Se tem uma pessoa que não é muito da tecnologia, tem espaço para ti, não tem muito problema. Se tem uma pessoa que gosta muito de tecnologia, ou gosta só de tecnologia, também tem um espaço para ti dentro da arquitetura. No meu caso, eu sou uma pessoa que eu sou formado, eu sou arquiteto, mas eu estou muito na parte de tecnologia, de programação, inclusive. Eu faço programas que nos ajudam a fazer projetos de arquitetura. E é perfeito, assim, é uma área maravilhosa, eu adoro. E eu não deixo de ser arquiteto por causa disso. Isso é muito legal. Tá? Eu espero que com essas pequenas coisas que vocês viram aqui nessa aula rapidinho, que eu tenha ajudado vocês, tá? A melhorar, assim, a facilitar, tá? Ajudar vocês a ter, nesse momento tão delicado da vida, porque eu também me sentia assim quando eu estava na faculdade, quando eu comecei. Eu achava que eu não era ali, que eu não pertencia àquilo, mas depois eu me achei nesse meio digital. Sempre na faculdade eu fui o cara que utilizava muito o computador e ajudava os alunos com o computador. Então, se eu conseguir assim deixar mais claro essa decisão para vocês, então meu trabalho aqui já tá feito, tá? Já concluí meu trabalho aqui, certo? Quero desejar uma boa sorte para todo mundo, ok? E eu tenho certeza que vocês estão em boas mãos, certo? Ótimas mãos, ok? Então, é isso, gente. Muito obrigado e pela atenção de vocês aqui.